Olá pessoal, bom, hoje eu vim falar, para vocês sobre a ciência do equilíbrio. Você conhece a ciência do equilíbrio? A gente pode mudar o nosso destino através do nosso equilíbrio interno, através da nossa essência, quando a gente descobre que nós somos um ser divino, perfeito, maravilhoso, um ser espiritual. E aí não tem como a gente falar, na ciência do equilíbrio, se a gente não falar sobre nossa fé. O que é a fé? O que é a fé? A fé nada mais é do que a gente poder acreditar aqui, de dentro do nosso coração, lá do fundo da nossa alma, a gente ter convicção absoluta e não ter dúvida, gente. Para ter fé a gente não pode ter dúvida, a gente tem que ter convicção absoluta de que aquilo que a gente acredita é uma verdade. Daquilo que a gente quer que aconteça, ele simplesmente já é. E isso é uma coisa perfeita, é uma coisa maravilhosa. E quando a gente descobre esse poder, essa energia da fé, a gente começa a fazer transformações na nossa vida, Então, a primeira coisa que eu falo, e falo até como parapsicóloga, como conhecedora da mente, é que quando a gente pega a nossa mente aqui, se a gente pudesse pegar a nossa mente e botar pro lado, tirei ela. Quando a gente tira a mente e a gente não começa a racionalizar as coisas, não começa a usar a parte racional mesmo, a gente não tem problemas. Tudo simplesmente acontece, Porque daí você tira o racional e você também tira a sua emoção. E aí, sem emoção, onde é que tá o problema, Se a gente não tem emoção. E quando a gente se equilibra no nosso interior, a gente também consegue equilibrar a nossa parte emocional. Então há um equilíbrio, há uma força que você consegue conduzir a sua vida para o melhor sempre. Então quando a gente deixa de lado assim, a nossa mente começa a olhar a vida pelo lado espiritual, lembrando que a gente deve olhar além da matéria, E a gente se vê como algo espiritual e a gente começa a se conectar, com a nossa essência, com a nossa fonte verdadeira, aquilo que está no nosso interior. A gente se conecta com Deus que está no seu interior. E quando a gente fala em Deus, gente, algumas pessoas associam, Deus é uma pessoa? Pode ser, pode não ser. Para os que acreditam que sim, é. Ah, não, Deus é uma força, Deus é uma energia. Pode ser. Na verdade, Deus é tudo. Mas a dificuldade está quando a gente começa a rezar e pedir para Deus solucionar as nossas dificuldades. Imagina Deus tentando escutar bilhões de pessoas no mundo falando sobre as suas dificuldades, E o pior é quando a gente pede para Deus, a gente não é ouvido. E aí a gente fica desanimado da vida. Então a nossa vida, ela não pode ser focada no pedir a Deus, para nos salvar das diversas situações da vida. Não. Nossa vida, ela tem que ser pautada nas nossas palavras. Quando você descobre que as palavras têm poder, que a sua palavra é oração, que os seus pensamentos são oração, porque ele tem uma energia e essa energia ela cria, essa energia ela cura. Quando você descobre isso, você percebe que as suas palavras e seus pensamentos são oração 24 horas por dia. E eu pergunto para você, que oração que você tem feito 24 horas por dia? De raiva, de desânimo, de vitorioso, daquele que tem convicção de que tudo vai dar certo? É a oração da felicidade? Que oração que você mantém
24 horas por dia, do positivismo. E quando a gente fala, né, no ser positivo, não é fácil hoje em dia a gente também deixar, né? Não é fácil a gente ser positivo todos os dias. Principalmente quem acompanha hoje a política do Brasil, que é uma vergonha. E fica difícil não reclamar. Né? Mas ao invés de reclamar, a gente deve orar. Ore pelo presidente, ore pelas pessoas boas. Ore pelas pessoas que lá estão para que elas conduzam a vida de milhares de pessoas para um destino melhor. Ore pela sua família. Ore por seus filhos. Onde estão os seus filhos hoje? Quais são as dificuldades que você vive hoje? Cada família tem uma dificuldade. A minha vivia uma dificuldade muito grande, mas através da oração, do foco positivo, algo vai ser solucionado, eu tenho certeza disso, eu creio nisso. E aí você também, quando você entender, não é só entender, gente, é sentir isso que eu tô falando, você vai entender que você encontrou o equilíbrio interior. E com esse equilíbrio interior, você cria a sua vida. Através das igrejas orientais, né? Eu falo aqui especificamente das japonesas, que eu tenho um amor, eu me despertei, né? Através das igrejas japonesas, eu tenho muita afinidade, né? E eu aprendi lá que a palavra oração, e em japonês se chama onori, significa pronunciar palavras através da vida. Então, quais são as palavras que você pronuncia na sua vida, né? Porque as palavras, elas possuem essa força criadora. Então, a sua oração, seu pensamento, a sua palavra tem força criadora. E é nesse sentido que a oração, ela cria. O equilíbrio interior cria, gera essa energia. A energia da perfeição. A energia do amor, a energia da felicidade, da prosperidade. Mas muitas vezes, às vezes a gente acha que não é atendido por Deus, porque a gente não sabe rezar. Rezar não é simplesmente passar o dia inteiro fazendo um monte de coisa, parar e rezar e pedir para Deus. Abençoe tudo que você tem 24 horas por dia. Muitas vezes eu estou lavando a louça e eu estou fazendo o Ho'oponopono. Muitas vezes eu estou aqui trabalhando, eu pego meu óculos e falo, óculos abençoado, graças a você, meu óculos está aqui, eu enxergo de perto, né? Então, eu deixei de ficar falando, né? Verbalizando o ódio, a raiva, e comecei mais a abençoar. Aprenda a abençoar. Abençoe a sua família, abençoe seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos. Abençoe o presidente, as pessoas de bem que hoje lutam para que o destino de milhares de pessoas, né? Que essas pessoas fiquem bem. Então lembre-se que a sua palavra, ela tem força, né? Então as pessoas às vezes falam, eu não tô conseguindo concretizar nada na vida. Tô rezando aqui, Deus nem tá me ouvindo. E aí o que você fica? Desanimado. Fica com raiva da vida. Porque realmente a gente passa, né, por uma série de dificuldades, de crises. E aí a gente entra no desequilíbrio. Mas quando a gente entra no desequilíbrio, aí vira um problema bem grande. Então, eu quero que você guarde essa frase aqui, né? Sendo o seu pensamento uma oração, vou repetir. Sendo o seu pensamento uma oração, e você pensa 24 horas por dia,
Se você só fala coisas negativas e dificuldades, o resultado da sua vida será exatamente esse: dificuldades e coisas negativas. Então, tá na hora de você virar a chave aqui dentro e pensar em algo melhor, em mudar esse seu padrão de falar. Pode ter certeza, a gente fala igual papagaio, mas tem um momento que esse falar vira também sentimento, e quando ele vira sentimento é aí que as coisas mudam, para melhor ou para pior. E eu posso falar isso porque eu sou parapsicóloga, sei como funciona a mente, e então é importante a gente direcionar os nossos pensamentos para as coisas boas. Então eu pergunto para você, que oração você está rezando 24 horas por dia? Essa oração está equilibrando a sua vida ou está desequilibrando você por completo? Então eu sei que existem experiências que deixam a gente, né, mais vulneráveis, e a gente acaba se desequilibrando internamente, e voltar a esse equilíbrio interno pode ser uma longa caminhada. Vai depender muito, né, das pessoas. Eu falo por mim mesma. Eu tive inúmeras situações que eu vivi na minha vida, situações desagradáveis, né? E aí você se vê em situações que fala, meu Deus, parece que não tem solução. Mas se a gente parar para pensar, viver é estar em crise. E às vezes a gente fala, meu Deus do céu, eu tô numa crise, ai meu Deus do céu. Mas a nossa vida é uma crise. E a crise, ela é essencial para as pessoas, né? Porque existem as crises boas. Na verdade, toda crise, se a gente pensar bem, ela é boa, ela mexe com a gente. Então, para a gente viver e para a gente evoluir, as crises são necessárias. Às vezes vem tirar você daquele conforto que você estava. Então a vida, ela é uma sucessão de crises. Então vamos começar. Vamos falar do parto, o nascimento. Gente, o nascimento, o parto por si só, o parto normal eu já acho anormal. Então ali você já passa pela maior crise que tem, né? Você tá lá no conforto, na barriga da sua mãe, e se depara com esse mundo da pior forma que tem, vai passando por uma coisa estreita. Na hora que chega aqui, te enfia uns tubos aqui para você começar a respirar, é horrível. Então você já começa na sua primeira crise, que é o parto, o seu nascimento. E aí você passa por essa sucessão de traumas e logo depois você entra na crise de aprender a andar. E para aprender a andar, você tem... Enfim, você vai cair muito e vai levantar muito várias vezes até passar, até sentir esse equilíbrio, até seu cérebro entender que você tem que ficar nessa posição e dar esse comando e tudo funcionar. Aí depois você começa a falar. Quando você começa a falar, você entra em outra crise. Você fica mais independente, né? Você tem que se virar sozinho, você começa a enfrentar as coisas, depois você vai para aula, daí tem os testes, você tem que estudar, tem que ralar, aí bate o medo, você acha que você não é capaz, aí você tem medo e você tem que enfrentar aquele medo, são outras crises. Daí depois você se forma, daí vem a crise do trabalho, você tem que se virar, tem que arrumar um emprego, e o emprego não é aquilo que você imagina. Você começa a trabalhar com pessoas que você não gosta, com pessoas que não têm a mesma afinidade, né, em olhar a vida como você olha, pessoas que pensam diferente de você. Você não ganha como você achava que ia ganhar, que a vida ia ser perfeita, e você vai passando por essas dificuldades, aí de repente você se casa, e o casamento é muito bom até que você começa a conhecer a pessoa, e aí começam os problemas, e aí outra crise, e aí tem uns filhos vindo,
Criar os filhos é uma crise, muitos conseguem superar tudo isso e ficam juntos, outros se separam, tem outra crise, porque a separação por si só também é uma crise, né? E aí, de repente você se vê desempregada, meu Deus do céu, é uma crise. E as coisas vêm, a gente fica, meu Deus, uma crise, mas a nossa vida, ela é uma sequência de crises. E isso, pra gente pensar, é super engraçado, né? Porque faz parte do aprendizado da vida a gente passar pelas crises. A crise, ela vai te levar sempre ao sucesso e à direção para você ser uma pessoa melhor a cada dia. Tem uma frase, um provérbio chinês que fala o seguinte: caia 7 vezes e levante 8. É isso aí, gente. Então a vida, ela é uma grande escada e aí a gente vai ter que ir subindo degrau por degrau ali, de modo que cada degrau que a gente, aquela forcinha que a gente faz para subir, que a gente vai equilibrado, que a gente não se desequilibre rapidamente aqui no nosso interior, porque daí a gente se desmorona. E até voltar a esse equilíbrio demora um pouquinho de tempo. Dizem que os otimistas veem em cada dificuldade uma oportunidade, mas também os pessimistas veem em cada oportunidade, talvez venha um medo. Eles olham aquilo como uma dificuldade. Você é otimista ou você é pessimista? Então eu também tive muitas dificuldades na vida. Em cada uma delas encontrei uma maneira de me erguer novamente. Não fiquei parada ali dizendo que eu fui vítima, eu podia ter ficado em depressão, desanimada, xingando Deus, xingando as pessoas. Não. Tive uma atitude positiva, E assim como você também deve ter, Tudo ocorre para um bem maior e melhor, lembre-se disso. Tudo ocorre para um bem maior e para um bem melhor. Sempre as coisas ocorrem para que sejam melhores a cada dia, para que você seja uma pessoa melhor a cada dia. Eu construí minha vida para ser uma pessoa melhor a cada dia. A coisa que eu mais odeio é alguém falar, porque eu também já errei muito, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30, cada um foi, passei pelas diversas experiências, mas eu nunca desejei mal a ninguém. Isso eu posso falar e eu fico super feliz. Nunca fiz mal a ninguém na minha vida, Não de forma consciente, não fiz. Mas, às vezes a minha família fala, tu é assim, porra, coisa que eu fiz há 25 anos atrás, eu tô com 50 anos, caramba. Óbvio que eu não sou assim, eu sou outra pessoa hoje. Então, quando as pessoas começam a querer dar de dedo na tua cara, dizer que você é assim, eu fico muito brava, porque a gente não é assim, não. Se a gente quer mudar, a gente faz, a gente muda, a gente faz acontecer e a gente se transforma numa pessoa melhor a cada dia. Então, quando alguém falar pra você, você é assim, fala, eu fui assim, eu não sou mais, Porque as pessoas que ficam apontando são as pessoas que não fazem transformação na vida delas. Não dá pra gente ficar só olhando um passado como aquele passado sendo verdadeiro, tudo se transforma. Então, quando a gente começa a entrar nesse processo da transformação das palavras, a gente começa a dar sentimento aos nossos pensamentos. E aí a gente começa a criar. E toda a crise, gente, que a gente passa, ela vai fazendo você ir pra frente, porque ela é um caminho, e esse caminho vai levar ao progresso. Com determinação, com persistência, com vontade, esse progresso vai levar você ao sucesso. Então, quando acontecer uma crise, não veja isso como uma coisa ruim, veja algo como é que eu vou fazer diferente para voltar ao meu caminho da forma tranquila, equilibrada, Porque algumas crises até machucam a gente. Elas confundem a gente, faz a gente ter raiva, faz a gente, ficar com raiva da vida, achar que as coisas não dão certo pra gente. Mas não, quando você menos perceber, se você deixar essa sua energia maravilhosa agir na sua vida como oração,
Quando você menos perceber, você vai estar em outro patamar, e esse patamar ele é cheio de vitórias e de sucesso. Então não desista, comece a mudar os seus pensamentos e ore de forma que o seu pensamento transforme a sua vida em algo realmente espetacular, tá bom? Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem com Deus e mantenham sempre o seu pensamento em oração positiva. Até mais.